As videoaulas são uma adaptação das atividades do projeto de assistência técnica a pescadores artesanais e aquicultores familiares nos territórios do Litoral Sul, Costa do Descobrimento e Extremo Sul da Bahia, executado pela Humana Brasil em parceria com a Bahia Pesca por meio da SEAGRE, Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Governo do Estado da Bahia. Vamos para a nossa videoaula de hoje. Olá, meu nome é Aline Guedes e eu faço parte da equipe do projeto UFC Sul da Bahia Pescando da instituição Humana Brasil. Na nossa videoaula de hoje, nós iremos aprender a fazer um maravilhoso cuscuz de sardinha. E antes de irmos para a parte de execução da nossa receita, nós iremos falar um pouquinho sobre as boas práticas de manipulação e beneficiamento do pescado. Vamos lá? O que são as boas práticas de manipulação do pescado? São os cuidados que devemos ter desde a captura até a comercialização do pescado, para que assim possa produzir um alimento de qualidade, durável e que não prejudique a saúde do consumidor. Desde a captura até a mesa do consumidor, o pescado pode ser manuseado por muitas pessoas. Então é importante que as boas práticas estejam presentes em todos esses momentos, pois esses cuidados são importantes para garantir a segurança alimentar e prevenir riscos à saúde dos consumidores. Com isso, o pescado vai chegar na mesa com uma boa qualidade. Como obter esses cuidados na manipulação do pescado? Manter o local de manipulação sempre limpo e organizado. Manter o uniforme ou roupa de trabalho sempre limpa e higienizada. Manter o cabelo sempre preso ou protegido por uma touca ou uma faixa de cabelo. Usar luvas ao manipular os alimentos. Estar com as unhas sempre cortadas e limpas. Higienizar frequentemente as mãos, pois é uma das principais fontes de contaminação por micro-organismos. O que devemos evitar na manipulação do pescado? Evite provar os alimentos com as mãos. Esteja utilizando uma colher, mas não coloque-a novamente ao recipiente antes de lavá-la. Evite o uso de adornos, anéis ou pulseiras. Evite manipular os alimentos com ferimentos nas mãos. Evite fumar no local de trabalho ou se coçar perto dos alimentos. Evite a manipulação de dinheiro no local de trabalho. Evite utilizar equipamentos que estejam mal higienizados. Vamos ao passo a passo de como lavar corretamente as mãos antes da manipulação dos alimentos. Umedeça as mãos com um pouco de água e em seguida coloque um pouco de sabão suficiente para cobrir a superfície de ambas as mãos. Esfregue as palmas das mãos entre si, formando um movimento giratório. Esfregue a palma direita sobre o dorso da esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa. Esfregue palma contra palma, entrelaçando os dedos. Esfregue o dorso dos dedos contra a palma da mão oposta, agarrando os dedos, formando um movimento de vai e vem. Esfrega com um movimento de rotação o polegar esquerdo, agarrando com a palma da mão direita e vice-versa. Esfrega a palma dos dedos da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo um movimento de rotação e vice-versa. Enxaguar as mãos com água em abundância, secar com a toalha limpa e de um só uso. Depois de secar as mãos, utilize a mesma toalha para fechar a torneira. Pronto, agora as suas mãos estão completamente limpas e você pode fazer a manipulação dos alimentos. Vamos conhecer sobre o conceito de beneficiamento do pescado. É uma nova alternativa de transformar o pescado de baixo valor comercial em um produto pronto para o consumo. Com isso,
O objetivo desse beneficiamento é fornecer novos produtos ao mercado consumidor e agregar valor aos produtos oriundos da pesca, melhorando assim a renda através da elaboração de novos produtos. Aqui temos alguns exemplos de produtos que podem ser feitos com o pescado: o quibe de siri, o hambúrguer de peixe, a empada de camarão, o bolinho de bacalhau, a linguiça de peixe e o cuscuz de sardinha. E esta maravilhosa receita de cuscuz de sardinha que iremos mostrar para vocês como fazer. E agora que a gente já conheceu um pouco sobre os cuidados básicos que a gente deve ter na manipulação dos alimentos, na execução da nossa receita, vamos então para a receita de cuscuz de sardinha. Essa receita ela se dá em duas etapas. A primeira etapa é a parte onde a gente vai estar fazendo a sardinha em conserva com as ervas. E a gente tem aqui como os materiais que a gente vai estar utilizando uma panela de pressão, uma cebola cortada em rodelas, um tomate também cortado em rodelas e um dente de alho que também cortamos ele um pouco maior. Aqui a gente tem o sal, que vai ser utilizado a gosto, um copo americano de azeite, que é mais saudável, mas também pode estar utilizando o óleo de girassol ao invés do óleo de soja. Temos aqui um copo de vinagre de maçã e aqui 3 tipos de hortaliças, que é o coentro, que pode ser cortado de forma mais grosseira, não precisa ser picado. E aí a gente vai estar utilizando 2 colheres de coentro, 2 colheres de salsa e 2 colheres de cebolinha. A nossa sardinha, ela tá fresca, a gente já fez a limpeza, tirou as vísceras, as escamas e a gente vai estar utilizando ela aproximadamente 500 gramas, 6 unidades de sardinha. Vamos agora ao modo de preparo da nossa sardinha na pressão com ervas. No fundo da panela de pressão a gente vai estar colocando a cebola e depois o tomate, que é para a sardinha não grudar no fundo. Aí aqui a gente vai colocar a cebola no fundo, depois o tomate. E depois a gente vai colocando aqui a sardinha. E aí vai intercalando também com as ervas, né? Cebolinha, o coentro e a salsinha. E aí novamente a gente vai colocando as cebolas. E o tomate. E aí a gente coloca o alho também aqui para finalizar. E aí por último a gente coloca o vinagre e o azeite. E aqui, como eu havia falado do sal, a gente vai colocar o sal a gosto também aqui na panela. Aí coloca umas 2 pitadinhas de sal. Bem, e aqui a gente já montou as sardinhas, bem como todos os demais temperos que a gente utilizou. E agora a gente vai levar essa panela ao fogo médio por aproximadamente 30 minutos, que é o período em que a sardinha ela vai cozinhar, vai ficar numa textura boa para a gente estar utilizando no nosso cuscuz. Depois de 30 minutos, com a nossa sardinha na pressão, a gente, quando retira do fogo, a gente deixa a pressão sair naturalmente e aí depois deixa a sardinha esfriar um pouquinho
para a gente poder então dar continuidade à nossa receita. Então aqui, ó, a sardinha já está preparada. Colocamos aqui nesse refratário para vocês poderem ver como ficou. E aí aqui, ó, retiramos também o restante da sardinha. Também os temperinhos, né, que ficam na panela. E aí depois disso a gente vai então retirar a espinha da sardinha para que a gente possa então para a segunda etapa da nossa receita. Aí aqui a gente vai colocar num prato para que a gente possa então tirar um garfo. A gente abre aqui a sardinha e retira aquela espinha que fica no meio dela. E aí também, se tiver mais espinhas que ficam mais a partir da barriga, também pode estar tirando. Então ela sai inteira e aí faz essa separação. Aqui a gente já retirou o excesso de espinhas das nossas sardinhas. E essa é a finalização da primeira etapa do processo da receita que a gente vai fazer. A sardinha, dessa forma, ela também pode ser utilizada em outros tipos de receitas, como por exemplo, uma torta, uma empada. São algumas opções de salgados que a gente também pode estar fazendo. E aqui também, ó, eu até deixei ela inteira para vocês verem, porque também é uma alternativa de estar usando a sardinha como um petisco, que pode estar oferecendo então ela inteira com as ervas. Para a segunda etapa, que já é a execução realmente do cuscuz, a gente vai usar essa forma, que ela é a número 18, é uma forma pequena para a quantidade de ingredientes que a gente vai fazer. Mas se quiser usar uma forma maior, aí tem que também dobrar a quantidade de ingredientes que a gente fez. E aqui a gente tem a forma, que a gente vai estar utilizando para o banho-maria, para o cuscuz. Aí aqui a gente tem um copo americano de extrato de tomate, um copo americano de farinha de milho, flocão. E aí a gente tem o palmito, que nós cortamos de duas formas, ele mais picado e ele em rodelas. Aqui a gente tem 2 ovos cozidos, que também foi cortado em rodelas, o milho verde e também as azeitonas. E aqui, quando a gente for colocar a sardinha, que aí é o processo que a gente vai fazer a mistura, né, de todos os ingredientes, a gente vai cortar a sardinha em pedaços menores, que é essa parte aqui que a gente já fez a limpeza. E aí a gente pode incorporar juntamente com a sardinha na panela, a gente pode incorporar um pouquinho de azeitona, um pouquinho de milho, um pouquinho de palmito também. E se caso for necessário, né, que aí também fica a gosto, a gente pode colocar mais um pouquinho das hortaliças, que é a cebolinha, o coentro e um pouquinho de salsinha. E além disso, a gente vai estar utilizando esse tempero aqui da sardinha, que a gente tirou da panela de pressão. Vamos ao modo de preparo do nosso cuscuz. Nós vamos colocar a sardinha, que já está em pedaços menores, e foi feita a retirada do excesso de espinhas. Coloquemos aqui em uma panela. E aí podemos ir acrescentando os demais ingredientes. O palmito, cortado em pedaços menores, podemos colocar aqui. O milho, que a gente vai utilizar 3 colheres, né? A azeitona também, a gente vai utilizar 2 colheres de azeitona e o restante a gente vai usar depois. Vou estar mostrando para vocês quando a gente for montar na forma. E aí a gente pode colocar um pouquinho de hortaliça, coentro, salsinha e um pouquinho de cebolinha. E além disso, a gente vai usar essa parte aqui que a gente tirou da panela de pressão, que também tem um pouco de tempero aqui, e
e azeite também. A gente usa um pouquinho. Se caso necessário precisar de mais, a gente vai colocar. E aí a gente faz a mistura, ó, da sardinha com os demais ingredientes. E em seguida a gente vai levar essa panela ao fogo médio. Bora. Aqui já com a panela no fogo e com os ingredientes, né, que a gente colocou, nós vamos agora acrescentar um copo americano de extrato de tomate. E aí faz a mistura. E aqui, ó, no copo a gente pode colocar uma metadezinha de água. Aí colocou aqui e acrescenta aqui na nossa sardinha com os demais ingredientes. E agora a gente vai colocar o copo americano de flocão de milho. Pode acrescentar aqui na panela e misturar. Misturar até que a farinha incorpore com os demais ingredientes. E aí depois que misturou tudo, a gente pode desligar o fogo, porque a gente vai levar essa mistura para a forma. Aqui a gente já trouxe a panela com cuscuz, a mistura que a gente fez, para a mesa. E aí aqui você pode estar experimentando o sal do cuscuz, aproveitar para testar e ver se tá bom realmente, né, o sal. E aí depois disso, se viu que o sal tá suficiente, então vamos para a parte da montagem na forma. E aí aqui no fundo da forma a gente pode colocar o ovo, pode colocar ele um pouquinho afastado, porque a gente vai colocar o palmito também. Palmito também em rodelas, coloca do ladinho do ovo, aí vai ficar dessa forma. E aí em seguida coloca o cuscuz. E aí você vai pegando, ó. Aqui a farinha de milho, flocão, ela já incorporou, ó, ela já absorveu o extrato, né, que a gente tinha colocado. E aí vai colocando aqui na forma e dando uma apertadinha para ele ficar bem rente à forma. Aí vai colocando e apertando. Como se a gente tivesse colocado aqui a primeira camada. E aí a gente pode ir colocando aqui, ó, a azeitona, tentando fazer ela ficar bem grudadinha na lateral da forma, ó. Depois vocês vão ver como que vai ficar. Tem algumas que acabam caindo, mas não tem problema. E aí também pode colocar o palmito na lateral. Colocar próximo da azeitona. E aí completa com mais camadas
de cuscuz. E aí, ó, vai pressionando. Aí depois, ó, finaliza aqui, ó, essa parte de colocar o cuscuz na forma, a gente vai colocar esse cuscuz em banho-maria por aproximadamente 15 minutos, que é o tempo que ele vai terminar o processo de cozimento. Aí aqui coloca a água já quente nessa forma. E aí coloca um pouco e põe a forma aqui para ver a questão também da quantidade de água, né, que a gente vai utilizar. E aí aqui você vai acrescentando aos poucos. Até chegar numa altura boa da forma. E aí deixa o cuscuz assim em banho-maria por 15 minutos. E aí terminando, o nosso cuscuz vai estar pronto. Agora a gente vai desenformar o nosso cuscuz. A gente retirou, né, a água, porque ele precisa esfriar um pouquinho. E aí a gente vai colocar ele aqui. E aí com um pano a gente vai dar uma balançadinha, que é para ele soltar um pouco da forma, para a gente poder desenformar. E aí pode até dar uma batidinha, né, nas laterais, que é para ele ir desgrudando. E aí depois coloca no prato. E aí vamos lá, né? E aqui está centralizar ele aqui. E aqui está o nosso cuscuz. E aí aquela dica, né, de colocar palmito e azeitona nas laterais, é para justamente ele ficar com essa aparência, né, bem legal que fica. E o ovo também que fica por cima. E é isso, gente. Aqui está o nosso cuscuz. Essa é uma alternativa para estar agregando valor ao pescado. No caso, a sardinha normalmente se vende, né, o quilo por um valor barato. Então, se você pega essa sardinha e faz uma receita, né, de um salgado ou um cuscuz, você vai estar agregando um valor a esse pescado. E assim obter também uma renda através da comercialização desses produtos à base de pescado. E espero que vocês tenham gostado da videoaula. E estaremos produzindo mais vídeos com mais alternativas para estar utilizando a sardinha em outras receitas. E é isso.